Bom, então vamos dar uma olhada agora mais de perto no que eu chamo de mapa do estudo, mapa de estudo. Porque esse mapa de estudo, ele é um mapa ao qual você vai caminhar por uma trilha. E por que eu chamo isso de trilha? Porque são sugestões de pontos a qual você vai ter para estudar, de acordo com o seu objetivo, e você vai mapear esses pontos e você vai então definir uma estratégia. Então é quase como que esse desenho que eu fiz aqui na tela para você, em que você vai ao longo desses caminhos, desses possíveis pontos de estudo, também receber sugestões de níveis, são 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Então você vai dar uma olhada em qual nível que você está sentindo e você vai então definir uma trilha de caminho. Lembrando bem que uma trilha não é um trilho. Então, trilha é um caminho que você tem uma certa liberdade. Então, essa trilha que eu estou passando para você, diferente de um trilho de trem, que você só pode, por exemplo, seguir numa direção, sentido, enfim, e você vai então olhar os pontos que eu estou sugerindo para você, baseado na minha experiência e estudos que eu fiz, referências e tudo mais, e você vai seguir aquela linha de estudo. Precisa seguir rigidamente isso daqui? Não, mas eu aconselho você de início seguir, porque é quase como que um aluno que vai aprender arte marcial tentar inovar no primeiro momento. Se você fez arte marcial algum dia ou já viu algum filme, por exemplo, com certeza já viu algum filme, lá o aluno começa lá, vamos pegar o Karate Kid, filme velho pra caramba, mas lá o Daniel San, ele seguia fielmente o que o mestre estava falando, inclusive os movimentos daquele mestre. Porque antes de inovar, você precisa de fato dominar alguma coisa, porque não faz sentido nenhum você inovar alguma coisa que você não detém conhecimento ainda, até então. Então o que você vai fazer? Você vai seguir o mapa que eu estou sugerindo para você. Esse é o mapa das pedras ou mapa do tesouro, chame como você bem entender. Legal? Mas como eu comentei, são sugestões e também ao longo do tempo, eu vou atualizando esse mapa. Eu vou incluindo mais sessões, eu vou estar atualizando novas tecnologias, novos links, enfim. Essa aula aqui é só para mostrar para você que existe um PDF que está anexado nessa aula, logo aqui embaixo dessa aula, a qual você vai baixar esse PDF e você sempre vai acompanhá-lo. Esse PDF vai estar junto com a sua estratégia do Canvas, porque lá você vai adicionar as tecnologias a qual você já domina as tecnologias que você vai estudar. E o legal é que lá num quadrante do Canvas tem lá os recursos que você precisa estudar. Então você vai procurar, de repente, cursos, treinamentos, livros, enfim, pessoas a qual pode te ajudar naquele determinado assunto. Só que o interessante é que você já sabe exatamente o caminho que você vai seguir. Então esse mapa ajuda nesse sentido. Então você não vai ficar mais perdido, não sabendo exatamente o que estudar. A grande diferença vai ser a velocidade com que você vai conseguir implementar isso. Então agora realmente só depende de você. Porque você vai ter uma estratégia, sua estratégia está no Canvas, você vai saber exatamente o que você sabe hoje, o que você precisa saber e o que você precisa estudar. Então vou dar uma olhada um pouco mais de perto o que seria esse mapa de estudo. Então esse mapa de estudo ele começa com o que eu chamo de trilha-mãe. É uma grande trilha, a qual obviamente é impossível você seguir por todas essas trilhas, então você vai procurar por áreas. E essas áreas, ou que eu chamo de tecnologia, vão ser as áreas e tecnologias casadas com o nicho e mercado que você escolheu e que você detectou que as empresas estão precisando e que também você detectou que tem maior afinidade e gosto com você. Porque lembra que a gente bateu um papo sobre isso, que não adianta nada você tentar. É muito mais, vamos dizer assim, eficiente você tentar achar alguma coisa que se molde a você nesse momento do que você tentar se mudar totalmente. É muito difícil mudar, tá certo? Então é a gente mudar, né? Ser humano mudar. Legal? Então você está vendo os grandes tópicos aqui. Então tem esse mapa-mãe, os grandes tópicos, eu estou mostrando aqui para você na tela. Pode ser que esse layout tenha mudado um pouco, como eu comentei, eu sempre atualizo. Então você tem desde os tópicos de programação, web, mobile, até tópicos um pouco mais gerenciais. Eu fiquei bem na dúvida se eu ia ou não incluir isso, mas eu acabei incluindo coisas como, por exemplo, design UX, negócio, mesmo não sendo áreas diretamente relacionadas à programação, mas eu percebo que sempre tem alunos que não vai ser literalmente um programador que senta na frente do PC e programa, produz código. Pode ser de repente um analista de sistema, um analista de negócio,
e certamente é importante você saber esses grandes tópicos para qual você possa estudar. Então eu vou pegar uma trilha aqui de exemplo. Vou pegar a trilha web. Então você sabe que na trilha web a gente tem o front-end e o back-end. Bacana? Então eu peguei só o front aqui porque você tem esse documento que eu estou construindo, ele já deve estar bastante completo para você nesse momento, mas eu peguei aqui só uma foto do front-end. Então se você perceber, mexendo aqui com o meu mouse, você tem então uma trilha que ela começa aqui em cima, é top-down, cima-baixo, então você começa aqui, essa trilha começa seguindo, e você chega aqui finalmente numa bandeirinha de chegada. Só que você vai detectar o seguinte, em qual desses níveis eu tô dentro do front-end? Eu estou no nível básico, eu estou no nível intermediário, já estou no nível avançado? Isso aqui vai casar quase como que casa com seus objetivos. Então vou dar um exemplo. Se você de repente está no nível básico ou nem no nível básico ainda, você já sabe que você precisa estudar JavaScript. E só um detalhe, esses quadradinhos que estão em amarelo, depois você pode dar mais uma olhada na legenda, significa sugestões minhas do que estudar. O que está em branco são ou possíveis concorrentes àquela tecnologia ou outras opções. Vou dar um exemplo rápido aqui. Você tem um framework de CSS chamado Bootstrap, a qual você inclui uma classe. Se eu estiver falando um pouco mais complicado, não se preocupa, mas é uma série de telas, vamos dizer assim, padrões de telas pré-fabricados, mas você também tem outro, tem o Foundation, que é concorrente desse. Você pode estudar todos se você quiser, não estou impedindo, lembre-se disso, é uma trilha, não um trilho. Mas eu recomendo o Bootstrap porque ele é mais utilizado no mercado. Então o que está de amarelo aqui é porque é um pouco mais utilizado no mercado, legal? Ou um pouco mais conhecido, enfim. Então, voltando aqui, se você percebeu que você ainda está no nível básico, você tem que começar por aqui, ó. Estudar JavaScript, depois dar uma olhada no jQuery, Ajax, você dá uma olhada sobre o que é CSS, HTML. E se você perceber, quando eu passo o mouse em alguns quadradinhos, o meu ponteiro muda, meu ponteiro do mouse. Porque se eu clicar aqui, eu vou direto para o site de referência. O site, vamos dizer assim, do fabricante. E lá você vai poder encontrar outras fontes de pesquisa e, obviamente, também você tem que contar que o Google é seu amigo. Você vai digitar lá, por exemplo, jQuery no Google, vai aparecer várias coisas lá. Legal? Eu não vou, a princípio, indicar cursos, indicar outras escolas, a não ser indicação do próprio site do fabricante, porque é muito complicado, porque como é um universo vasto de tecnologia, eu não posso garantir que quem eu vou indicar faz um bom trabalho, porque simplesmente eu não fiz o curso com aquela pessoa, então não posso carimbar com a minha qualidade embaixo. Mas voltando aqui, então vamos supor que você já está caminhando do intermediário para o avançado, e você quer aprender, de repente, um framework JavaScript. Então você tem aqui as opções de Angular, React e Vue. Então você tem aqui esses três a qual você pode estudar. Esses três aqui são concorrentes, então você não precisa, de repente, estudar os três. Eu não aconselho estudar os três, porque são tópicos grandes. Eu te aconselho você estudar bem um e ficar de olho nos outros, até porque é quase que a mesma filosofia. Obviamente que muda algumas coisas com questão de design, implementação, código, enfim. Bacana? Então, esse aqui é um exemplo do mapa que você vai estar encontrando anexo a essa aula, a qual você vai agora começar a olhar, tá certo? Eu não vou passar todas as trilhas porque vai ficar muito maçante, então eu estou deixando uma aqui para que você possa entender basicamente como ela funciona, mas te adiantando e como você já viu, tem as principais trilhas para as principais tecnologias. Então, falta de trilha não vai ser o seu problema. Você vai conseguir, de fato, caminhar por isso daqui e saber exatamente o que você vai estudar. Bacana? Então, a gente vai ficando por aqui. Abra o PDF e volte sempre que possível para você atualizar esse PDF, porque esse PDF ele é um PDF vivo, como eu comentei, ele está anexo abaixo dessa aula e você vai poder também consultar sempre quando quiser. Legal? Então, de novo, só para você entender, ter certeza que você entendeu, segue a trilha de acordo com os seus objetivos, porque de repente essa trilha também pode ficar muito confusa, você vai começar a ver um monte de quadradinhos aqui, amarelo, branco, enfim. Pode parecer complexo, mas você vai seguir os seus objetivos. Dentro dessa trilha tem todos os possíveis caminhos, todos os possíveis objetivos e por isso que ela se torna complexa. E agora você vai pegar esse PDF que está anexo aqui e você vai começar a trabalhar dentro desse módulo conteúdo.
Então você vai começar a preencher o seu Canvas. Daí agora realmente é com você, é um trabalho de casa que você vai fazer. E é sempre bom lembrar, já falei isso, que isso é um processo, não um evento. Então você vai começar a caminhar e esse documento você vai pregar, você vai grampear junto com o seu Canvas, que ele vai ser o seu grande apoio para conseguir conquistar suas metas e objetivos, já que para chegar lá você precisa do seu conhecimento. Sem ter conhecimento você não consegue chegar lá porque simplesmente você não tem nada para vender. Legal? Então espero que esse mapa seja muito proveitoso para você, porque realmente deu um trabalhão para fazer. São muitas tecnologias e você realmente precisa ter um vasto conhecimento e uma abordagem de conhecimento geral, ter experiência para isso, para que você não possa indicar bobeira para os outros. Legal? Então espero que você tenha gostado desse mapa. Baixa o mapa e comenta lá no nosso grupo, nosso clã, lá no grupo do Carreira, para ver o que você achou. Bacana? Também qualquer dúvida, sempre posta lá. Então, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.